Olá, se você não me conhece, eu sou Juliana Dias, psicóloga e psicanalista, e eu estou sempre aqui no meu canal postando vídeos com reflexões sobre a vida. Às vezes eu me utilizo da filosofia, às vezes da psicologia, da psicanálise, mas a minha ideia é estar sempre refletindo sobre as questões mais frequentes que eu vivencio na clínica. Hoje eu quero falar sobre um tema que se faz muito presente nas temáticas que envolvem a parentalidade, que é a dependência do olhar dos nossos pais sobre nós. Ou seja, o quanto um filho depende da validação dos seus pais sobre a vida dele. O sujeito só é feliz se ouvir dos pais: muito bem, meu filho, eu tenho orgulho de você. Obviamente, todos nós esperamos a validação e o reconhecimento das outras pessoas, isso é natural. Mas essa validação, quando essa validação é direcionada à figura dos pais, mesmo quando esse filho já é um adulto, talvez seja o caso da gente bater um papo e refletir sobre isso. A primeira coisa que a gente deve saber é que o olhar dos outros sobre nós sempre terá um peso e uma importância. Isso porque essa necessidade compõe a nossa natureza. Desde quando nós éramos bebês, nós precisamos desse olhar de validação, desse olhar de um outro que nos dê uma vida e que nos diga que nós somos alguém. Forte isso, né? Um filho é alguém tão dependente desse olhar que ele é capaz, muitas vezes, de se anular individualmente em troca desse olhar de validação. Mas vejam que quando somos crianças, é exatamente assim que ocorre. Nós somos completamente dependentes desse olhar. Um bebê que nasce sem um cuidador morre, ele não sobrevive. Um bebezinho humano, ao nascer, ele não sai rastejando pela natureza em busca da sua própria sobrevivência. Não, ele depende absolutamente de um outro que o pegue no colo, que cuide dele. Logo, esse bebê se tornará completamente refém desse cuidador. Eu vou usar essa palavra refém apenas enquanto didática, para que você entenda como funciona a mente de uma criança. Porque é exatamente assim que ela se sente frente ao seu cuidador. Um refém, porque é dependente absoluto. Sujeito a fazer qualquer coisa para que esse cuidador não o abandone. Vocês já viram como uma criança reage frente ao seu cuidador, como ela tem esse medo de abandono? Os cuidadores são como deuses para a criança, da mesma forma que os religiosos olham para Deus Pai Todo-Poderoso como um Deus, como alguém poderoso, bondoso. Um filho também olha assim para os seus pais, principalmente para a figura da função materna. Mas a figura paterna também será vista como um Deus, só que de outro modo. Existe uma característica humana que potencializa essa dependência, que é o desamparo. Somos animais desamparados. Além de precisarmos de alguém que nos alimente, que nos limpe, que nos mova de um lado para o outro, precisamos primordialmente de alguém que dê conta da nossa sensação de desamparo. Isto é, de alguém que nos dê afetos, que nos olhe nos olhos, que pegue na nossa pele, que fale conosco, que nos apresente uma linguagem e que nos atribua algum valor. Sem um outro, um bebê não é capaz de fazer isso sozinho. Deu para perceber o porquê somos tão dependentes desse outro cuidador? Porque é uma questão de sobrevivência física e psíquica. Então, para a gente fechar essa introdução, somos seres dependentes de um outro lá no início da nossa vida para que sobrevivamos. Um bebê ao nascer, diria Winnicott, não sabe sequer que é alguém. Para esse bebê perceber que ele é alguém, que ele é um ser, ele precisa de um outro que diga isso a ele. Ele precisa de um outro que o nomeie, que o dê um nome, que o dê uma vida, que o alimente, que lhe limpe, que o segure. Porque um bebê, quando nasce, não tem corpo nem musculatura para se sustentar sozinho. Ele é molinho, ele é desconjuntado, ele é frágil, ele é desamparado, ele não é ninguém. Até chegar um outro que lhe segure, que lhe integre, que junte os seus pedacinhos. Porque os bebês, ao nascerem, eles enxergam um mundo fragmentado ainda. As imagens das coisas flutuam à sua frente, até chegar alguém que, por meio de um colo seguro, junte esses pedacinhos e o faça se sentir seguro e inteiro. E alguém que lhe apresente uma cultura, um modo de vida, um modo de ser. Então, esse bebê não nasce sendo alguém. Ele precisa vir a ser um sujeito por meio de outra pessoa, que na maioria das vezes é a mãe e o pai, principalmente a mãe. A grande questão que perpassa essa relação de dependência entre pais e filhos é a seguinte:
De um lado, eu tenho os pais que idealizam uma vida para os filhos, projetam nos filhos as suas necessidades de realização, tentam compensar nos filhos as suas faltas, ou ao contrário disso, até descontam nos filhos as suas frustrações. Ou seja, no final das contas, um filho é o produto dos bons e dos maus afetos dos pais. Todas as boas e as más afetações dos pais constroem um filho. Vejam como é complexa a parentalidade e como todos nós somos afetados pelos afetos dos nossos pais, porque, enfim, quem nos constituiu foram eles. Um filho é fruto da árvore dos pais, digamos assim, começando pelo desejo da maternidade e da parentalidade. Você já se perguntou e tentou responder genuinamente o porquê você quer ser mãe ou pai? Daí poderiam vir muitas respostas, né? Eu quero ser mãe ou pai porque eu quero formar uma família, perpetuar o meu clã. Eu quero ter filhos para que alguém cuide de mim quando eu envelhecer. Ou eu quero ter filhos para que eu possa lhe dar uma vida melhor do que foi a minha. Eu quero ter filho para ter uma companhia. Eu quero ter filho para mostrar para a sociedade. Ou então eu quero ter filho para que ele dê continuidade no meu legado profissional. Ou porque essa é a lei da natureza, nascer, procriar e morrer. Ou porque a minha religião diz que eu tenho que ter filho. Porque a sociedade inteira tem, então eu também tenho que ter. Enfim, infinitas respostas. Então, de um lado, eu tenho esses pais que, por meio desses motivos, querem ou não ter filhos. E, do outro lado, eu tenho um filho que nasce completamente dependente e desamparado. Então, a partir de um nascimento de um filho, já passa a existir um conflito que é o que os pais esperam dessa criança e tentarão fazer com que esse filho seja, e um filho que nasce refém do olhar e do desejo desses pais. Um filho que vai receber uma vida deles. E ok, isso é necessário. Mas esse filho nascerá com uma coisa muito importante que é a singularidade. Em suma, eu tenho os pais com as suas próprias afetações, as suas expectativas e idealizações. E eu tenho o filho carente, dependente absoluto desses pais, mas com uma singularidade e uma personalidade a ser construída. Essa personalidade vai ser construída no decorrer da vida e beberá de duas fontes. A primeira, os quereres dos pais sobre ele, e a segunda, o próprio temperamento trazido pela criança, que é a sua singularidade. Então, perceba que numa relação entre pais e filhos, há alguém extremamente frágil e dependente, que é uma criança, interagindo com alguém grande, que são os pais. E esses pais ocupam um lugar de poder. Sim, lugar de poder, porque um pai e uma mãe têm poderes sobre um filho, fato. Nessa relação, a criança não nasce livre, até porque ela não tem condições alguma de ser livre. Ela é completamente dependente, na verdade. Mas ela, ao crescer, deveria vir a tornar-se livre. Essa relação de dependência de um filho em relação aos pais chega ao fim quando esse filho se torna adulto e autônomo. Mas vamos definir o que é ser livre. Eu gosto muito da definição de Spinoza, que quando criou o seu conceito sobre Deus, o famoso Deus de Spinoza, falou que Deus é uma substância livre, ou seja, não depende de ninguém, é causa de si. Isto é, ninguém pode destruí-lo. Então, ele nunca poderia ser refém de nada, nem coagido, porque ele é causa de si próprio, logo ele é livre. Então, trazendo esse conceito de liberdade em Deus em Spinoza e fazendo uma reflexão sobre a liberdade nos seres humanos, que são finitos, poderíamos pensar o seguinte: nós, seres humanos adultos, teríamos conquistado a liberdade no momento em que conseguíssemos ser os donos da nossa vida, a causa das nossas decisões, a causa das nossas interações no mundo. Ou seja, quando nós conseguíssemos não depender mais do olhar de um grande outro, de um cuidador, de um Deus mamãe e de um Deus papai, e passássemos a depender das nossas próprias ações, e ações que nos favorecessem, ações que nós faríamos em nosso próprio benefício, entende? Então, assim seríamos livres para o Spinoza. Portanto, não nascemos livres, mas ao crescermos e amadurecermos, poderíamos vir a nos tornar livres. Mas é aí que vem o pulo do gato, porque para um ser humano vir a tornar-se livre, nessa perspectiva da parentalidade que nós estamos aqui discutindo, ou seja, das relações entre pais e filhos, esse bebê conseguiria se tornar alguém livre na sua vida adulta, leia-se livre do olhar desse grande outro, se os seus cuidadores, ou seja, os seus deuses, além de terem lhe oferecido uma vida, um nome,
uma cultura, tivessem tido também a capacidade de oferecer tudo isso, respeitando ao mesmo tempo a individualidade e a singularidade da criança. Ou seja, tá aqui uma vida para você, meu filho, mas vamos ver como você vai se sentir vivendo ela. Vamos observar se você não vai se interessar por outras coisas completamente diferentes das nossas, por exemplo. É nesse contexto que proporcionaria à criança a se alienar, a primeiro momento, a esses pais, ao olhar dos pais, mas percebendo que existe abertura para mudanças, abertura para os gestos espontâneos dela, da criança, abertura para a expressividade singular dela. Essa criança vai moldando os seus interesses e vai construindo a sua vida pautada na sua individualidade. Ela entendeu que ela pode ser ela mesma, apesar de os pais terem lhe oferecido a vida deles. Ela vai entendendo que ela é um ser separado dos pais e que ela precisou de uma vida que a construísse, mas ela pode pegar o lápis e um pincel e ir mudando o desenho da sua vida à sua maneira, sem se sentir culpada, sem o sentimento de que se ela mudar o desenho da sua vida, os pais vão ficar bravinhos. É como se os pais começassem a fazer o desenho da nossa vida, mas daí esses pais vão oferecendo lápis e um pincel para o filho desenhar junto. Esse é o melhor cenário. É o cenário que mostra maior maturidade dos pais e o melhor ambiente de desenvolvimento para o filho. Existem também cenários em que os filhos foram tão oprimidos pelos pais, se sentiram tão coagidos na vida, nunca puderam se expressar, que quando esses filhos se tornam pais, eles acabam dando uma liberdade tão excessiva para os filhos como uma forma de compensar, que acabam abandonando inconscientemente esses filhos. Veja, da mesma forma que a opressão em excesso é prejudicial, a liberdade em excesso também. Porque uma criança pode não se sentir coagida, mas sentir-se abandonada é igualmente traumático. A dependência do olhar desses pais ocorrerá da mesma medida, só que por motivos diferentes. Enquanto o filho que foi oprimido tentará construir a sua vida em função dos desejos dos pais, anulando a sua própria vontade e os seus próprios desejos, o filho que foi abandonado construirá a sua vida com a sensação de que está perdido, que está desbussolado, sem saber para onde ele vai, sem ter um norte. E por conta disso, ele dependerá do olhar de um outro qualquer que lhe guie e que lhe direcione, porque uma criança não sabe fazer isso sozinha. Ela precisa de uma bússola parental. Ambos os casos mantêm o sujeito na servidão humana, porque dependem profundamente de alguém que mantenha a sua sobrevivência psíquica, porque não foi construída nessa pessoa a confiança necessária para ser livre, para andar sozinho, para construir a sua própria vida à sua maneira. É como se o sujeito não conseguisse passar de uma fase para outra, não conseguisse passar da fase de dependente para a de independente. O sujeito ainda se vê preso na fase de dependência. É um adulto infantilizado. É a famosa criança ferida que nós ouvimos tanto na psicologia. O sujeito fica tentando vencer essa fase da dependência, mas não consegue. Contudo, se nós recebermos esse olhar que valida quem somos em nossa singularidade, na infância e na adolescência, a tendência é que a gente se autorize a construir a nossa própria vida com o nosso olhar, sem se sentir culpado por isso. Ao contrário, o sentimento é de merecimento. Porque lá na infância isso foi legitimado e autorizado pelos nossos pais. Bom, feita toda essa provocação, é importante citar o conceito de grande outro apresentado pelo Lacan. Que grande outro significa aquele que nos apresentou a linguagem, a cultura, a ordem social. Portanto, a parentalidade é representada por esse grande outro. E a nossa tendência, enquanto filhos, é olhar para ele como quem olha para uma autoridade. Então, perceba que a nossa fragilidade humana e a nossa dependência do olhar de um outro sobre nós são uma necessidade de autopreservação que constitui a nossa espécie. Nós não sobrevivemos sem esse olhar. Por isso, enxergamos os nossos pais como deuses, porque sem eles não sobreviveríamos. E por isso, até hoje, nós somos dependentes desse olhar em alguma medida. Alguns mais e outros menos. Aqueles que não tiveram esse olhar afetivo e de cuidado na medida em que precisavam, continuam buscando esse olhar em outros amores até hoje. Sim, porque o primeiro amor da nossa vida é, sem sombra de dúvidas, a função materna. A função materna, ou seja, o ato de ser mãe, porque ser mãe é uma função, porque a mãe biológica pode, por algum motivo, não estar mais presente,
Mas deve existir um outro ser humano que, independentemente de gênero, assume essa função. E vamos combinar que, dependendo de como forem as circunstâncias da vida de uma pessoa, essa função materna pode acabar sendo muito mal exercida. E diante dessa realidade trágica, surgirão marcas, feridas emocionais, necessidades emocionais primitivas não supridas. Então, o que seria ser uma mãe suficientemente boa? Como o olhar cuidadoso dessa mãe pode dar a esse bebê a satisfação desse primeiro olhar amoroso sobre ele na medida certa? Bem, a medida certa talvez não exista, porque essa função materna é exercida por um ser humano, também cheio de angústias, repleto de faltas, de traumas, ou seja, nunca existirá uma função materna perfeita, assim como a gente conhece a figura de Maria, mãe de Jesus. Mas Donald Winnicott, pediatra e psicanalista, nos deu um norte de como essa mãe poderia conduzir de maneira suficientemente boa esse cuidado, esse primeiro olhar. E de cara, é importante esclarecer a semântica desse termo suficientemente boa, porque você pode entender de forma exagerada. Para o Winnicott, uma mãe suficientemente boa é uma mãe dedicada comum, ou seja, não é uma mãe exagerada em seus cuidados. Não é uma mãe ansiosa que descarrega a sua ansiedade no bebê com cuidados em excesso. Não é uma mãe que faz tudo pelo bebê, mesmo quando ele já é capaz de fazer algumas coisas sozinho. Para que a mãe consiga dar ao bebê o olhar e os cuidados que ele precisa na medida certa, ela precisa estar conectada a essa criança. Porque no início da vida, o bebê é a mãe e a mãe é o bebê. A criança se formou dentro de um corpo e quando ela sai de lá, ela continua sentindo como se ela fosse uma extensão desse outro corpo. Isto é, ela precisa de um tempo para entender que ela é um indivíduo separado, um ser individual. Portanto, Winnicott diz que essa mãe precisa decifrar os choros do bebê, os gestos do bebê. A função materna precisa estar conectada ao bebê para que consiga dar a ele as necessidades emocionais e fisiológicas demandadas. Ele nomeou essa fase da maternidade de situação materna primária. Somente nessa situação materna primária é que essa mãe conseguiria estar conectada à criança, de modo a conseguir lhe oferecer os cuidados essenciais. Contudo, essa mãe tem também uma vida própria, tem outras demandas. Logo, ela é uma mãe dedicada comum, gente. Nesse sentido, ela daria espaço para o bebê desenvolver a sua autonomia, não sufocando ele. Percebe o quanto a sensação de desamparo que nos acompanha até hoje, mesmo depois de adultos, é uma marca registrada da nossa espécie? E se, quando nós éramos bebês, que é a fase mais sensível e mais frágil em relação a esse desamparo, nós não tivemos o olhar de cuidado suficiente para a nossa individualidade, essa sensação de desamparo vai permanecer em nós, maior ou menor. E nós vamos projetar nos nossos companheiros amorosos esse afeto, essas faltas ou esses excessos. E como mudar essa realidade interna? Como nos tornaríamos mais seguros, mais confiantes, mais autênticos, a ponto de pautarmos a nossa vida à nossa maneira? Bem, a primeira coisa é entendermos que na vida não há garantias de nada. Ousar viver de maneira autônoma exige muita coragem por isso. Porque quando éramos crianças, os nossos pais garantiam de alguma maneira a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, em troca dessa garantia, precisaríamos nos submeter a eles. Mas e agora? O quão seguro você se sente para ser dono da sua própria vida? No sentido de conseguir tomar decisões e fazer escolhas conscientes baseadas nos seus quereres e nas coisas que te afetam bem? É necessária muita implicação, muita ação, apostas, iniciativas, mesmo sabendo que não haverá garantias. Nós precisamos nos acostumar a tomar decisões difíceis, a ter conversas difíceis, a arriscar, a saber lidar com o imprevisível, com as incertezas. Porque o que nos paralisa na vida, muitas vezes, é o temor pela falta de garantias. Precisamos nos abrir para o novo e para as surpresas do novo. Na medida em que nos expomos a essas ações, trabalhamos a neuroplasticidade cerebral. Os nossos neurônios, que aprenderam a vida inteira a ser dependente, a ter medo, começam a treinar a independência, a coragem, começam a se acostumar a arriscar, a apostar, até que novos caminhos neuronais sejam construídos. E no futuro,
Por você ter se permitido vivenciar esses novos encontros, arriscando enfrentar o imprevisível, a sua mente já estará mais madura e mais confiante para ser alguém mais independente. Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado a refletir sobre esse tema. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.